Boa noite, meus amados. Que Deus venha te abençoar, venha te guardar nessa noite de hoje. Que esse culto ele venha ser muito especial na sua vida. E que a sua vida seja marcada pelo poder, pela autoridade de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar com alguns cantos aqui agora e logo em seguida a ministração da palavra do Senhor. E que Deus te abençoe. Olá, irmãos, graça e paz, que bom poder estar com os irmãos mais uma vez. E hoje a gente vai estar cantando dois cânticos. E o primeiro deles, Eu Vejo a Glória do Senhor hoje aqui, é um cântico que nos diz para convocar a presença do Senhor para onde nós estamos. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Que você possa ir na sua casa agora, estar clamando essa unção de Deus, clamando a presença de Deus na sua casa e que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer desse lugar. Eu quero ver agora seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vamos cantando juntos. Que Deus abençoe você. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Bênção. Esse próximo cântico que a gente vai cantar, Grande, é uma música muito bonita. Eu não sei porque sempre que eu canto essa música, eu lembro do pessoal do louvor, da Eline. Ela gosta, né, muito desse cântico, a gente canta juntos e Deus tem usado bastante. Então eu quero compartilhar com vocês nessa noite essa canção. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos
prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Declare. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Você pode dizer: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, oh. Pai querido, nós te louvamos por estarmos na tua presença, Deus, e obrigado, porque na tua infinita glória, na tua infinita graça, o Senhor nos abençoa, o Senhor derrama sobre nós a tua presença. E como é bom, Deus, podermos cantar, podermos estar diante do Senhor, levando, Pai, diante do Senhor o nosso canto, levando diante do Senhor a nossa voz, sabendo, Paizinho, que o Senhor tem olhado e tem cuidado de nós. Perdoe os nossos pecados, Pai, perdoe as nossas faltas e continue derramando sobre nós a tua provisão, o teu cuidado diariamente, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eis aqui, ó Pai, apenas o teu servo, o teu instrumento, aquele que o Senhor usa conforme queres. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estar com os meus irmãos, de poder, mesmo à distância, mesmo na pandemia, servindo a tua igreja, servindo o teu povo. Abençoe, Senhor, a cada um, a cada casa, a cada vida, ó Deus, que está agora recebendo essa ministração, recebendo esses cânticos e adorando juntamente comigo ao Senhor. Obrigado, Pai, receba o nosso canto, receba a nossa adoração em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos, que Deus esteja abençoando você, derramando sobre você sempre a graça dEle, a presença dEle, e que você continue olhando e segurando nas mãos do Senhor. Deus te abençoe. Meus amados, o texto que nós preparamos para hoje encontra-se em 1 Reis, capítulo 18. Eu quero ler esses versículos com você. E a partir do verso 41 até o verso 46,
do capítulo 18 de 1 Reis. Aqui diz assim a palavra do Senhor. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de então os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Que Deus nos dê sabedoria nesse texto e que Deus venha nos instruir para que tudo venha acontecer segundo a vontade dele. Esse é nosso clamor, essa então é a nossa oração. Que Deus venha te abençoar nessa palavra de hoje. O mesmo capítulo 18, os versículos anteriores, em especial no verso 20 até o 40, nós vamos observar que anteriormente houve uma disputa, houve uma questão entre os profetas de Baal e Elias, que é Elias, o profeta do Deus vivo e verdadeiro. Os profetas de Baal foram desafiados, na realidade Acabe foi desafiado juntamente com os profetas de Baal, que eles pudessem então levantar um altar, e que nesse altar, esse desafiado então, qual Deus era verdadeiro, se era o Baal ou se era o Deus que Elias seguia. E foi colocado da seguinte forma: eles iam colocar o altar e colocaria lenha, o novilho em cima, mas não colocaria fogo, mas eles iam clamar, iriam orar, e o Deus que enviasse, respondesse a oração com fogo e queimasse o altar, esse então era declarado o rei de Israel. A proposta entre eles foram boas, e os profetas de Baal, por serem muitos, começaram primeiro a fazer isso. Eles começaram pela manhã, foram até ao meio-dia e nada acontecer. Não foi respondido com fogo nem com nada. O texto conta que Elias restaurou o altar do Senhor, restaurou a comunhão com Deus. Ele preparou novamente o altar do Senhor ali, colocou a lenha, colocou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel que estavam, de uma certa forma, destroçadas, porque o reino nesse período era um reino dividido. Acabe reinava sobre cerca de 10 tribos de Israel, e Judá estava de outro lado com as tribos perto da tribo de Benjamim. Então, o que acontecia? O reino estava dividido. Então, Elias pega 12 tribos, ou seja, 12 pedras, representaria 12 tribos ali, e levanta o altar do Senhor, coloca a lenha, e em seguida o novilho. E Elias faz uma oração para o Senhor, para que o povo pudesse perceber que realmente havia Deus em Israel. Mas antes dessa oração, Elias pediu que jogassem água em cima do novilho, em cima da lenha, que fizesse um sulco ao redor do seu altar e enchesse de água também. Isso foi feito. E chegava o momento da oração, o momento de oferecer a oferta de manjares, que é uma oferta agradável ao Senhor, oferta de louvor ao Senhor. E Elias então clamou a Deus, orou ao Senhor. E o texto fala que Deus respondeu com fogo dos céus. Queimou o altar, o animal que estava ali, a lenha, lambeu toda aquela água que estava ali, secou com fogo, e as pedras também foram consumidas também. Então Deus se apresentou diante daquela circunstância e situação. Nós entendemos então que quando você coloca a sua vida no altar do Senhor, você prepara a sua vida, Deus responde a nossa oração, Deus responde o seu clamor. Basta você confiar, basta você crer e preparar a sua vida para tal momento de comunhão com Deus. O texto segue, e é esse texto que eu quero falar com você nessa noite, agora, dos versículos 41 até o versículo 46, onde o texto fala sobre a oração de Elias, que Elias ora para que possa chover. Ele estava no Monte Carmelo. Nós já vimos estudo anterior sobre o Carmelo,
Ele, em alguns lugares, 300 metros até 3.000 quilômetros melhor, 3.000 metros de largura para 30 quilômetros de comprimento. Essa é mais ou menos a visão de Carmelo ali. O Carmelo, ele tinha uma visão muito bonita. Ele dava para o mar Mediterrâneo. Então, quem estava em cima do Carmelo, ele conseguia então ver o mar Mediterrâneo ali. Então, era com certeza uma vista muito bonita, muito bela. E o texto conta, nos versículos 41 até o 46, que Elias subiu para o Carmelo, certamente de frente para o mar, e ele desceu a sua cabeça entre seus joelhos, com a cabeça no pó, e foi orar ao Senhor. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Se observarmos a história, para a gente relembrar, talvez você que não pegou os estudos anteriores, ou não leu os versículos anteriores, ou os textos anteriores, só para a gente relembrar aqui. Israel tinha fugido da presença do Senhor. E capítulos anteriores, Elias vai até Acabe e diz, por uma ordem de Deus, diz que olha, a partir de agora não vai chover, nem orvalho cairá sobre Israel. Porque Israel ele tinha fugido da presença de Deus. Ele tinha deixado de fazer o que Deus tinha ordenado que eles fizessem. E certamente essa maldição foi sobre eles. E não chovia sobre Israel, nem orvalho caía. Mas já tinha se passado cerca de 3 anos, e mais ou menos 4, 6 meses ali. E Deus já tinha falado com Elias. E Elias já tinha chamado o rei Acabe para que ele pudesse não vir então até o Monte Carmelo, porque a partir daquele momento Deus mandaria a chuva. E depois daquele sacrifício ao Senhor, entre os versículos 40, versículos 20 ao 40, 41 em diante, é o momento da oração. E Deus sempre nos responde com oração. O mesmo Deus que ele cessa a chuva é o mesmo Deus que faz chover. Nós estamos em meio em uma pandemia, onde se pensava que o início de 2021 seria ótimo. Não teríamos problema nenhum mais, mas tudo era ser resolvido. Viria as vacinas em dezembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, estaríamos todo mundo tranquilamente saindo pelas ruas sem máscaras e assim por diante. Só que esse vírus sofreu mutações e pode sofrer outras mutações. E tem preocupado, então, a questão da saúde pública, a questão da saúde das pessoas. E nós, como povo de Deus, nós como evangélicos, nós somos passíveis a essas doenças, enfermidades. Nós precisamos confiar em Deus sim, mas cada um de nós podemos ser acometidos dessa enfermidade. Mas nossa confiança é em Deus, o Deus que nós servimos, que nós observamos aqui nesse texto de 1 Reis. É aquele Deus que cessa a chuva, mas é o Deus que faz chover. É o Deus que de uma certa forma a crise aconteceu por causa das pessoas, a incredulidade no coração, maldade no coração, mas é o Deus que resolve todas as crises também. Basta nós nos colocarmos diante dele. Nós somos pessoas que Deus nos ama, Deus se preocupa comigo e com você. E geralmente não, sempre somos nós, é o ser humano, que quebra aliança com Deus. Deus nunca quebra aliança conosco. O que Deus falou, as coisas se cumprem, irão se cumprir. Inclusive a questão dessa maldição, dessa seca, e depois o povo ser levado cativo, era uma palavra vinda lá no início da Bíblia, lá em Levíticos, quando eles estavam entrando na terra, preparando para entrar na terra da promessa, a forma que eles deviam se portar diante de Deus. Então, eu e você, nós temos formas de portarmos diante do nosso Deus, de estarmos diante dele, da forma que estaremos com o nosso coração, com a nossa vida diante do altar do Senhor. Ou estamos com Deus, ou estamos sem Deus. Nós precisamos meditar em algumas coisas, tomar decisões em algumas coisas que podem implicar em bênção ou trazer algumas tragédias em nossa vida. Porque, como posso explicar isso? Quando você está em Deus, certamente você está sob a proteção dele. Mas quando você foge de Deus, é como se você abandonasse a proteção do Senhor. É como se você dissesse para Deus, Deus, eu não preciso de você. Eu consigo caminhar sozinho, livremente. E são nessas horas nós somos rechaçados, nós somos banidos, nós somos, de uma certa forma, traídos e levados ao vento. Porque nós distanciamos de Deus. Mas eu acredito que são dias de retornarmos para Deus.
Eu acredito que esses dias de pandemia, onde muitos não podem sair das suas casas, muitos estão com medo, uns dias de incerteza, são dias de você confiar em Deus. São dias de você colocar os seus joelhos entre as pernas e colocar a cabeça no pó. Ou melhor, colocar só a cabeça entre as pernas e o seu rosto no pó, melhor assim dizendo. São dias de você voltar para o Senhor. É dias de estarmos na comunhão com Deus, mas num coração contrito, num coração entendendo que Deus é o Senhor e que nós somos servos. E Elias fez isso. O texto fala então que ele foi orar, subiu para o Monte Carmelo, foi orar, e o seu discípulo, o seu moço foi com ele. E o texto fala que essa oração de Elias, ele fez 7 orações. Mas por que 7 orações? Nos dá a ideia de orarmos sem cessarmos, sem pararmos. Porque as lutas, elas estão aí. Elas vêm e vão. Dá a ideia de que você não pode desistir. Mas você vai clamar, você vai interceder até o momento de ter uma resposta de oração na sua vida. Porque se Deus o ama, Ele o quer bem, Ele vai ouvir a sua prece, Ele vai ouvir a sua oração. Não são dias de desespero, mas são dias de crença, de confiar no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Elias sobe para o monte, ele começa a clamar, ele começa a orar, ele pede que o seu moço vá até lá, ele vai 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, ele vai até mais vezes ali. E de repente, ele volta e diz que há uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E nesse momento, Elias pede para que o seu moço vá até Acabe, peça para que ele amarre a sua carruagem, os seus cavalos, e rompe e vá embora, porque abundante chuva cairia. O que Deus manda para nós, em resposta à oração, é algo abundante, é algo abençoador, é algo que vai suprir toda e qualquer necessidade minha ou sua. Temos que confiarmos, acreditarmos nele, esperarmos nele, que as coisas certamente acontecerão. O texto fala isso, tá? Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Jezreel, mais ou menos, se não me falha a memória, cerca de 11 quilômetros, 15 quilômetros da onde eles estavam ali. Tem as ruínas de Jezreel até os dias de hoje ali. Foi construída uma nova cidade ali perto. E Jezreel, aquela região, era uma região que dava acesso a uma parte de Israel, a Jerusalém. E era como se fosse algo estratégico. Jezreel, ela tem uma ideia de Deus semeia ou semente de Deus. E foi justamente em Jezreel que Acabe sofreu uma afronta um pouco para frente por causa dos seus erros, inclusive de sua esposa Jezabel. Ou seja, a afronta de Deus caiu sobre eles e foi um dos lugares que um grande general, então, esteve tomando e houve um grande massacre ali. Isso é citado na profecia de Oséias, no capítulo 2, entre os versículos 24 e 25. E o profeta Oséias colocou o nome do seu primeiro filho com esse nome, por causa da ideia da profecia desse massacre ali. Seria a ideia de um renovo que Deus estaria dando para o seu povo. E muitas vezes o renovo, ele vem de quando nós abandonamos o pecado, abandonamos os erros. Se não fizermos isso, com certeza, naturalmente, Deus vai fazer, de alguma forma, vai fazer com que isso aconteça. Para que o reino de Deus possa prosseguir, para que ele possa caminhar. Da ideia que o povo de Israel precisava de um renovo na sua vida, de um recomeço na sua vida. Eu pergunto, nessa quinta-feira de hoje, será que nesse momento, é o momento de um renovo para a sua alma, para a sua vida? Nesse momento, no momento que Deus tem falado no seu coração, para que você venha tomar uma posição, uma decisão na sua vida de intimidade e comunhão com Deus. É o momento de você deixar tudo que atrapalha a comunhão com o Senhor seu Deus, deixar o erro, o pecado de lado e agora tomar a posição certa diante do Senhor. Como está a sua vida? Como está você? Se Deus o chamasse agora, você está preparado, você está preparada para ir, para estar com Ele? Meus amados, o momento é agora, o dia é hoje, de restaurarmos a nossa vida com o Senhor, nossa intimidade com o Senhor.
que Jezreel venha funcionar, que Deus semeia a sua palavra em nossa vida, que nós venhamos deixar que essa semente venha frutificar em nossa alma, porque a semente de Deus está em nós e seremos abençoados por Ele se assim deixarmos. Elias orou e a chuva veio. Ele clamou e Deus ouviu a oração. Então são dias de você colocar a sua cabeça no pó e clamar ao Senhor para que Ele venha te guardar, venha te abençoar e que Ele venha restaurar a nossa nação, Ele venha restaurar nosso estado, que Ele venha restaurar esse mundo decaído. Que Deus venha olhar para nós e nos trazer o livramento que é necessário para cada um de nós. Nesses dias de pandemia, nós precisamos então buscar a presença do Senhor para que Ele venha nos consolar, para que Ele venha então nos socorrer e venha nos abençoar. Eu digo para você nessa noite, acredite, confie em Deus, porque dias melhores em Deus virão. Não se esqueça, dias melhores em Deus virão. Estou querendo aqui dizer que o nosso dia a dia vai ser melhor. Pode ser que tenhamos frustrações, lutas, provações, mas o nosso dia em Deus serão melhores. Por isso vamos buscar a intimidade, a comunhão com Ele. Se observarmos a vida dos profetas, eles tiveram suas lutas, suas provações, sofreram muito, mas foram pessoas que nunca deixaram os caminhos do Senhor, mas foram confiantes, perderam as suas vidas, muitos deles, mas continuaram firmes em Deus. E uma coisa é certa, quando eles clamavam, oravam, Deus os respondia em oração. É o momento de você orar e ter a convicção, a certeza que a sua oração vai ser respondida por Deus. Que aquilo que está invisível, que aquilo que está apagado, que aquilo que não acontece através da sua oração venha a acontecer. Que pessoas venham a ser curadas, que vidas venham a ser transformadas, onde não há chuva possa chover, onde não há alimento que venha o alimento, terra que era infértil venha a ser fértil agora, porque a sua oração vai fazer a diferença. Porque você é um servo, uma serva do Senhor, alguém que anda segundo a vontade dEle, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nesse momento eu coloco a vida de cada um no Teu altar e venho despertar para o Teu amor, para a Tua graça. Que possamos tomar decisões assertivas de intimidade e comunhão com o nosso Deus. Que possamos deixar, meu Pai, tudo que não Te agrada de lado e fazer tão somente a Tua vontade. Ser conosco, nos dê um restante de semana na Tua presença, um ano 2021 na Tua graça, porque nós estamos confiando no Deus verdadeiro que está conosco, que está com cada um de nós. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, que o Senhor venha te proteger, que o Senhor venha te guardar e venha te livrar do mal. Esse é meu clamor e minha bênção sobre a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. E que Deus te abençoe.